Olá, sou Clóvis Alvarenga Neto, engenheiro de produção, mestre e doutor em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Nesta videoaula, nós vamos falar sobre o método de análise e solução de problemas. É uma das ferramentas mais relevantes para o desenvolvimento de projetos e melhoria que o engenheiro de produção vai estar aplicando dentro das organizações. Primeiro, vamos entender o que é o método. O método é uma sequência lógica para se alcançar um objetivo. Uma sequência lógica para chegar a um certo resultado. O método de melhoria é para encontrar a solução de um problema qualquer e implementá-la de maneira que a situação não ocorra novamente. Então, não é para consertar alguma coisa que tenha dado errado. É para evitar que o problema persista ou que ele volte a ocorrer. E a ferramenta? Ferramenta, na verdade, são recursos utilizados no desenvolvimento do método para levantamento e tratamento de fatos e dados. Então, um ponto relevante a ser considerado é que a atividade de análise e solução de problemas deve se basear em dados e em fatos, não em achismos. Muito bom. A ferramenta para a solução de problema, ela deve ser adaptável e de fácil utilização em muitas situações onde eu possa querer aplicá-las. Deve ter uma faixa larga de aplicação. Resolver problemas na área de serviços, na área manufatureira, na indústria pesada, serviços de entretenimento, serviço de saúde, na área que for. A ferramenta deve atender às necessidades dos usuários, para identificar as situações que estejam ocorrendo, para tomar nota dos fatos que estejam aparecendo. Ela deve ser adequada ao lugar da aplicação. Se a pessoa trabalha num ambiente que ela tem que trabalhar com luva, se ela tem que trabalhar com máscara, macacão e tudo, ficar tomando nota, escrevendo numa folha alguma coisa que esteja acontecendo, pode ser pouco adequada. E a finalidade, na verdade, é resolver o problema, não é apenas utilizar a ferramenta. Então, o método de análise e solução de problemas vai ter resultado quando o problema for resolvido, não pelo fato de ter usado várias ferramentas, mas é porque eu encontrei uma melhor solução com relação àquilo que já estava falando, que estava em andamento. O ciclo PDCA é a base das ferramentas de melhoria da qualidade que se tem hoje em dia, usadas amplamente dentro das organizações. É um método gerencial para tomada de decisões, para garantir o alcance das metas necessárias à sobrevivência da organização, visando controlar e conseguir resultados eficazes e confiáveis em suas atividades. O ciclo PDCA ele tem a lógica e é chamado de PDCA porque vem das palavras em inglês que são Plan, Do, Check e Action. Planejar, executar, verificar e agir. E no que consiste o ciclo PDCA? Ora, o planejar significa estabelecer metas, aonde se quer chegar, que valores são desejáveis, definir os métodos para se atingir as metas, qual o caminho que eu vou seguir para atingir essas metas. Depois, difundir, educar e treinar as pessoas na organização que vão utilizar esse método. Executar a tarefa e coletar dados, e aqui vem um grande desafio, porque as pessoas gostam de improvisar. Gastam algum tempo planejando as atividades, mas na hora de fazer, fazem diferente. Bom, feito isso aqui, é preciso verificar os resultados obtidos. E quando se faz a verificação dos resultados obtidos, se deu certo, a gente precisa, então, estabilizar esse método, padronizar, treinar, documentar, treinar as várias pessoas que vão utilizar esse método dentro da organização. E se não deu certo, ou seja, as metas não foram atingidas, eu preciso rodar novamente o ciclo. Então, de forma resumida, o ciclo PDCA consiste nessas etapas. Entrando um pouquinho mais em detalhe, vamos lá. A etapa de planejamento. E veja que o planejamento ele tem 3 etapas. O planejamento é a coisa mais importante para se fazer, por isso que tem tanta etapa a ser cumprida.
Depois tem uma etapa para ação, uma de verificação e uma de padronização ou tomada de ações, enfim. Mas vamos lá. No planejamento, no P, eu tenho lá o problema. E o problema significa identificar o problema. Eu preciso identificar claramente o problema. E já vimos em videoaula no passado como fazer a identificação de problema. Depois tem observação, que significa reconhecer aspectos do problema. Se ele existe realmente, como que ele se manifesta, quando ele se manifesta. Aí vem a análise para descobrir as principais causas que estão levando à ocorrência desse problema. Depois vem a ação. A ação é bloquear as causas fundamentais que estão causando esse problema que eu quero resolver. Depois a verificação, que é verificar se a ação realmente deu certo, a eficácia da ação. E depois, na fase de ação, é padronizar, quer dizer, prevenir contra o reaparecimento do problema, não deixar que ele volte a ocorrer. E a conclusão, revisão das atividades e planejamento para o trabalho futuro. Sempre se tem lições aprendidas. No final de um processo de melhoria, o que se aprendeu executando todo o projeto? Para poder aproveitar esse conhecimento nos projetos seguintes, nos trabalhos seguintes. Bem, entrando mais em detalhe, o problema consiste em identificar e definir claramente o problema. Como é que eu faço isso? Mostrando que o problema que está sendo tratado é de importância muito maior do que qualquer outro problema. Senão, eu deveria atacar o outro problema, e não esse daqui. Apresentar o histórico do problema, desde quando ele acontece. E como foi a sua trajetória até o presente momento. É um problema que existe há muito tempo e agora se intensificou. É um problema que existia, depois desapareceu, agora voltou. É um problema que surgiu quando algum tipo de atividade outra começou a acontecer dentro da organização. Preciso entender isso daqui. Depois de expressar em termos concretos, quantificáveis, apenas os resultados indesejáveis, aquilo que eu não queria que acontecesse, do desempenho deficiente, enfim. Demonstrar a perda do desempenho na situação atual e quanto o desempenho deveria ser melhorado. Eu posso ter desempenho que precisa melhorar de 10%, 20%, 50%. Eu preciso ter isso aqui claramente definido na fase, então, do problema. Ainda tem atividade de fixar um tema e uma meta, se necessário, subtemas. O tema é redução de prazo de entrega de mercadoria, redução da quantidade de avarias que eu tenho na entrega de produtos, redução da quantidade de refúgio que eu tenho no meu processo produtivo. Ainda definido claramente o problema, eu preciso fazer o quê? Designar uma pessoa para encarregar-se oficialmente da tarefa. Quando a tarefa é executada por uma equipe, designar os membros e o líder. Quando não há um responsável, ninguém faz atividade. E quando não há prazo, nunca termina o projeto. Então eu preciso designar o responsável e eu preciso saber quanto tempo deve demorar, devo estimar quanto tempo deve demorar esse projeto. E apresentar um orçamento estimado para melhoria. Não adianta dizer que eu vou fazer melhoria se o custo for muito elevado ou ninguém na organização estiver disposto a, entre aspas, comprar esse projeto de melhoria. E elaborar um cronograma, então, para a melhoria. Se eu não tiver prazos definidos, a coisa não é feita, nunca termina efetivamente. Com isso aqui, a gente passou pelo problema. Aí venho para a observação. Observação significa investigar os aspectos específicos do problema a partir de uma ampla gama de diferentes pontos de vista. O que quer dizer isso? Para caracterizar o problema, investigar os 4 aspectos seguintes: tempo, local, tipo e efeito. Quando que o problema ocorre? Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser à noite, pode ser no começo do mês, no meio do mês, no final do mês. Pode ser no primeiro semestre, no segundo semestre, pode ser em mês par e não em mês ímpar. Eu preciso ver quando que acontece o problema. Onde ele acontece? Em que local de trabalho? Em que clientes? Em que meio de transporte que estou utilizando quando o problema acontece? Qual o tipo de problema? É falha, é quebra, é ruptura, é vibração, enfim, o que está acontecendo lá? E qual é o efeito? Então, é ruptura, é um descolorir do produto, é não resistência a impacto. Qual é o efeito? Ele quebra, despedaça, ou trinca, enfim, qual é o efeito? Depois, investigar a partir de diferentes pontos de vista para descobrir variação
nos resultados, do ponto de vista de quem está produzindo, do ponto de vista de quem está fazendo manutenção, do ponto de vista... se tem uma fonte de informações importantíssima para isso aqui, é o pessoal de assistência técnica. Porque a assistência técnica é chamada justamente para resolver problemas que o usuário tenha encontrado. Então, o pessoal da assistência técnica tem uma lista de reclamações ou de problemas que aparecem e sabe com que frequência, qual a dificuldade para consertar, quanto tempo demora para consertar, assim por diante. É uma boa fonte de informação. Ir ao próprio local do problema, ir ao Gemba, praticar o Genchi Genbutsu, como eu já comentei em vídeo aula anterior. E coletar informações que são necessárias, mas que não podem ser registradas na forma de dados. Às vezes é ver comportamento do usuário do produto, comportamento do usuário do software, ver em que condições de temperatura, de calor, de luminosidade a pessoa está utilizando. Então, observar como é feito aquilo, eventualmente coisas que não estão registradas em forma de ocorrências, número de ocorrências, o número de reclamações ou chamados de cliente, coisa parecida. Com isso a gente está falando em observação. Aí eu venho para a etapa de análise. Análise quer dizer descobrir quais são as causas principais. E para descobrir as causas, eu preciso estabelecer hipóteses, selecionando então principais candidatos a causas. Não é já sei. O pessoal quando vai procurar causas, muitas vezes, eu já sei, o problema está no operador. O problema está nessa máquina, o problema é nessa matéria-prima ou nesse fornecedor. Não, se você já sabe a resposta, então tome as ações devidas. Quando você vai usar o método de análise e solução de problemas, é que você não sabe exatamente quais são as causas ainda. Portanto, precisa investigar as causas, sob vários pontos de vista. Ponto de vista do usuário, ponto de vista de quem comprou, ponto de vista de quem transporta o produto, de quem vai consertar a máquina e o equipamento. Eu tenho vários pontos de vista a ser levados em consideração, até do usuário da máquina e do equipamento. E depois, desenhar um diagrama de causa e efeito, de modo a coletar todo o conhecimento a respeito das possíveis causas. O que é que pode estar provocando esse defeito que a gente está encontrando pela frente? Na análise, ainda tenho que fazer o quê? Usar a informação obtida na etapa de observação, descartar qualquer elemento que não seja claramente relevante. A gente sabe que, por exemplo, o turno da madrugada é um turno difícil, é mais complicado. Então, podem aparecer problemas no turno da madrugada. Então, como causa possível para um certo problema, é fadiga do pessoal do turno da madrugada. Só que nessa situação, nessa empresa que eu estou estudando, eu não tenho um turno da madrugada. Então, aquilo que poderia ser uma causa, neste caso particular, ele não se aplica. Não é a causa que efetivamente pode estar contribuindo para o defeito que a gente quer resolver. E assinalar os elementos nesse diagrama de causa e efeito que vão parecer ter uma alta possibilidade de ser as causas principais. E normalmente a gente agrupa em 6 grandes tipos de causas: materiais, mão de obra, método de trabalho, máquina, a medição ou meio ambiente. Algum desses 6 grupos de causas deve informar o que está contribuindo com o defeito que você queria resolver. Ainda na análise, eu preciso testar hipóteses, quer dizer, deduzir as causas principais dentre os candidatos. Por exemplo, a partir dos elementos que têm uma alta possibilidade de serem as causas, delinear planos para apurar o efeito que eles têm sobre o problema, para a obtenção de novos dados e pela execução de experimentos. Experimenta fazer a ação intencionalmente e ver se realmente aparece o problema. Eventualmente toma alguma ação e o problema não aparece, então não era bem esta a causa do problema que eu estou investigando. Testar essas hipóteses, quer dizer, deduzir as causas principais entre os vários candidatos. Integrar todas as informações investigadas, decidindo quais são as possíveis causas principais, as mais prováveis. Se possível, reproduzir, então, intencionalmente o problema. Olha, eu vou fazer assim para ver que deu errado, tá? E você faz e deu errado mesmo. Então, tá bom, eu descobri a causa para valer. Depois vem a fase de tomada de ação. Ou seja, agir para eliminar as causas principais. O que significa? Deve ser feita uma estrita distinção entre ações tomadas para atenuar o efeito, medida atenuante imediata, enfim, e ações tomadas para eliminar fatores causais, que é a prevenção da repetição. Então, de verdade, corrigir o problema, a ação que eu tomo para consertar, não é bem o que eu queria,
no método de solução de problemas, eu quero atacar as causas que estão efetivamente acontecendo, que se eu eliminar, o problema não volta a ocorrer. Certificados de que as ações não produzem outros problemas, são os efeitos colaterais. Não adianta eu resolver um problema aqui e criar problemas outros em volta da minha estação de trabalho, por exemplo. Se isso ocorrer, adotar outras ações ou delinear medidas atenuantes para os efeitos colaterais. Quando não tem jeito de aparecer algum efeito colateral, que medidas eu posso tomar? Por exemplo, o uso de luvas, de capacete, de máscara, de avental e coisa parecida, quando for o caso, né? Ainda na tomada de ação, planejar um conjunto de diferentes propostas para a ação. Examinar as vantagens e desvantagens de cada uma, selecionando então aquela com a qual o pessoal envolvido estiver de acordo. Eventualmente pode ser mudar a tecnologia, pode ser mudar o tipo de material, mudar instrumento de trabalho, usar um software novo. Se as pessoas que vão praticar as ações não estiverem dispostas a trabalhar com um software novo ou mudar o tipo de material com que trabalham, veja se a solução é realmente a melhor que você poderia propor para aquela situação que você teve pela frente. Depois vem a verificação. Certificar-se que o problema, então, não ocorrerá novamente. E aí, comparar os dados do problema, os resultados indesejáveis relativos ao tema, que foram obtidos antes, com aquele que foi obtido depois da execução das ações, no mesmo formato. Tabelas, gráficos, diagramas. É mostrar o antes e mostrar o depois, para ver se houve efetivamente algum ganho. Converter os efeitos em valores monetários, mas nem sempre as coisas se resumem em valores monetários. Diminuição de incidência de fadiga, de absenteísmo, de faltas ao trabalho, redução de prazo de entrega. Pode ser difícil, muitas vezes, medir ou valorizar isso daqui do ponto de vista financeiro. Se tiver um ganho qualitativo, apresente, diga qual foi. E se houver quaisquer outros efeitos, bons ou maus, também enumerá-los. Não dá para fugir disso daqui. As vantagens e desvantagens do método proposto, do método novo. E aí vem a padronização. Quer dizer, eliminar definitivamente a causa do problema, ou seja, determinar, bom, com o método novo, quem vai fazer a atividade, quando vai fazer, é antes de começar a produção, é durante a produção, no início do mês, no final do mês. Onde vai ser feito? Ainda lá no almoxarifado, é ainda no laboratório de controle de qualidade, antes de colocar o produto em produção, coisa parecida. Por que é feito isso daqui? É bom que o operador tenha ideia do motivo pelo qual ele deve usar o novo método, senão ele não compra a ideia, ele passa a não utilizar o método novo, que você achou que era tão importante, que era tão bom. O que deve ser feito e como fazer. E a gente resume isso aqui, chamando de 5W1H. São palavras que vêm lá do inglês, que são quem, quando, onde, porquê, o que e o como fazer isso daqui. Para melhorar o trabalho, devem ser claramente identificadas e usadas como padrão, então essas determinações aqui. A partir de agora, é esse o método de trabalho. E as preparações e comunicações necessárias com relação aos padrões devem ser corretamente executadas, muitas vezes documentadas, aprovadas pelo responsável da área, ou do setor, ou do processo. E educação e treinamento devem ser ministrados. Se o pessoal não for treinado adequadamente, não consegue fazer atividades como a gente gostaria. Por isso é importante o treinamento e a disseminação desse treinamento em toda a área de produção. Na padronização ainda tem atividades do tipo sistema de definição de responsabilidade estabelecido, verificar se os padrões estão sendo cumpridos. Pode ser a inspeção, pode ser auditoria periódica, mas acompanhar que o método está sendo seguido e que está efetivamente dando o resultado que se queria. Para fechar o método de análise e solução de problemas, eu tenho a conclusão, que é revisar o processo de solução de problemas e planejar o trabalho futuro. Ou seja, relacionar os problemas remanescentes. Resolvi esse problema de trabalho e quais são os outros que ficaram. Planejar o que deve ser feito para resolver esses outros problemas. Por exemplo, priorizá-los. Refletir sobre as coisas que transcorreram bem e as que ocorreram mal durante a melhoria das atividades. São as lições aprendidas no meu projeto de melhoria. E tomar nota para projetos futuros, para a gente repetir as ações que deram resultado e para evitar as ações que deram algum problema, que tiveram algum tipo de inconveniente, ou com relação ao equipamento, com relação
a estação de trabalho com relação às pessoas que aceitaram algumas ideias ou o modo como ela foi implementada. Tudo isso deve ser levado em consideração como lição aprendida. Por hoje é isso aqui. Obrigado.